Olá pessoal, showzinho? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós iremos ver um pouco de introdução ao Ruby e ao Rails. Vocês irão entender como é que funciona cada um dessas duas nomenclaturas. Vocês irão entender o que é o Ruby e o que é o Rails. Espero que gostem do vídeo, mas antes não deixe de dar o joinha, se inscrever no canal. Vamos para o vídeo então. O que é o Ruby on Rails? Tá? O Ruby on Rails ele é um framework. Imagine como uma ferramenta como essa. Tá? O Ruby on Rails ele é baseado em cima de uma linguagem de programação chamada Ruby, tá? No qual você programa com essa linguagem. E o Rails ele é como se fosse esse kit de ferramentas. O Rails nada mais é do que um conjunto de ferramentas que no qual agrupados, ele formam um pacote bem grande de várias coisas que você pode usar de forma mais fácil, mais prático e já está pronto para ser usado. Frameworks normalmente ele tem essa assimilação porque ele não vem simplesmente com um único tipo de problema a ser resolvido. Ele vem com vários problemas que são resolvidos num pacote só que você começa a usar. O interessante do Ruby on Rails é porque ele segue algumas filosofias, tá? Entre as delas, as filosofias como Dry, como Convention of Configuration, como TDD, são algumas das práticas que fez com que o Ruby on Rails se tornasse uma ferramenta muito famosa, tá? Então, o que acontece? Imagine que você precisa de várias coisas para resolver, só que você não precisa fazer elas do zero. Elas já existem, elas já estão prontas para serem usadas e você simplesmente pega esse kit, como você está vendo na imagem aqui ilustrando, já tem todo o conjunto de ferramentas que você precisa usar, já está prontinho ali, só no ponto de usar, tá? Explicando bem quais são as filosofias do que o Rails é muito famosa, como o Dry, tá? Você não precisa, ele segue uma tendência que você é obrigado a desenvolver código de forma que você não precise repetir código. O que isso significa? Ele é baseado muito nas filosofias de Clean Code, que você tem que escrever um código que faça uma única coisa e somente essa única coisa, ok? Então ele também segue uma filosofia de que você não, se você perceber que você está repetindo código, ele tende a te dizer que não é legal, tá? Então a gente já começa a aprender no Rails a fazendo algumas coisas já nesse pensamento de que a gente não pode ter código repetido dentro do nosso projeto, beleza? Outra coisa é o Convention of Configuration, que é convenção sobre configuração. O que isso significa? O projeto ou qualquer projeto dentro de uma estrutura Rails, ele é igual em todos os projetos que você pegarem aí no mercado afora. Tá? O que isso significa? Significa que em um determinado momento, quando você entrar em um projeto novo, em uma empresa nova, ela sendo Rails, você vai saber aonde vão estar as classes de banco de dados, onde vão estar as classes de controladores, onde vão estar os arquivos de visualização, onde vão estar os arquivos de configuração, onde vão estar as partes de dependência. O Rails ele já tem toda uma estrutura pronta, toda uma estrutura já configurada para você simplesmente usar de acordo com a sua configuração. Então ela tem a sua convenção, a sua forma de trabalhar. Então todos os projetos vão seguir essa mesma estrutura, essa mesma linha de pensamento. Então quando você entra num projeto novo, você não vai se perder tanto, porque ela sempre
vai estar atrelado ao Convention of Configuration, tá? Ela sempre vai ter o Rails ela tá sempre amarrado nisso. Por isso que quando você pluga, vou dar um exemplo, quando você usa um plugin novo, que a gente chama isso no nosso mundo do Rails de gen, quando a gente pluga uma gen nova, ela já está toda preparada em uma convenção que você não precisa configurar muita coisa. Você configura pouquíssimas coisas e ela vai estar funcionando e pronto para usar. Beleza? Então, isso é uma coisa legal que você não vai se perder tanto. E ela é ágil. Você consegue fazer coisas e resolver problemas de forma bem rápida, de forma bem prática. Legal? Outra filosofia que é muito forte desde o início do Rails é o TDD. Tá? A gente já viu algumas práticas aqui no nosso canal utilizando o TDD, certo? Mas explicando de forma rápida e prática. O TDD ele é uma filosofia que a gente faz desenvolvimento guiado a testes. Tá? Então, cada nova funcionalidade que a gente construir dentro do nosso sistema, a gente primeiro constrói o teste, valida esse teste, faz a nossa funcionalidade e verifica se passou no teste. Tá? É um ciclo de TDD que a gente vai até ver em vídeos futuros, uma série só sobre testes. Tá? Então, uma coisa que você tem que botar logo de início é que você vai usar testes, sempre vai usar testes em todos os momentos, ok? Então nós temos isso como padrão dentro de filosofia quando a gente está usando o Rails, tá? Use e abuse de teste. Nós usamos e nós aprendemos desde o início que sempre tem que se usar testes, beleza? Bom, o Rails ele é baseado em uma arquitetura chamado de MVC, tá? Essa arquitetura ela trabalha em cima desse fluxo que você está vendo agora. Como ele funciona? Nós estamos no navegador e nós pedimos uma solicitação para acessar uma determinada página. Quando a gente pede essa solicitação para uma página, essa solicitação é enviada para um cara chamado controller, que ele nada mais é do que o controlador. Ele vai te dizer o que vai, para onde vai as coisas, ok? Então o que esse controller ele vai fazer? Ele vai verificar se na página que você está usando, que você está solicitando, tá? Que quando você envia essa requisição, ela existe dados a serem processados. Se existe dados para serem processados, ele vai na camada de model. O que é a camada de model? É a camada mais próxima entre a nossa aplicação e o nosso banco de dados. O model é nada mais do que uma representação na nossa forma de sistema do que é uma tabela no banco de dados. Ok? Ela não é só isso, tá? A grosso modo é isso, mas entenda que o model é a camada onde ele vai se conectar com o banco de dados, pegar as informações que precisam ser processadas, no qual aquele controle está precisando, vai trabalhar em cima desses dados e devolver para o controller. O que vai acontecer? O controller vai dizer assim, model posts, me dá aí todos os posts mais recentes. Aí o model vai lá no banco de dados, na tabela posts e pega os últimos posts, pega esses dados de forma bem mastigadas, já deixa toda estruturadinha e devolve para o controller e diz assim, controller, tá aqui os posts que você pediu. Quando o controller recebe esses dados, aí o controller vai na view, que é a nossa camada de apresentação, a nossa camada de visualização. A camada view é a tela propriamente dita quando você visualiza no browser, tá? Então essa camada de view, o que vai acontecer nessa camada é onde você vai pegar esses dados e estruturar ela de uma forma de HTML. Então a tua camada de view, ela vai pegar aqueles dados que o controller recebeu do model e diz assim, view, organiza esses dados e entrega para o navegador. Então a view vai pegar esses dados, estruturar da forma como ela precisa ser bem estruturada, como você deseja que ela seja apresentada ao navegador e envia para o navegador esses dados. Beleza? Então essa é a estrutura básica de um MVC. Existe muito mais coisas aqui
que acontece por debaixo dos panos, mas eu quero que a princípio você entenda como funciona o fluxo de um MVC, beleza? Então o navegador você vai lá no navegador e digita que eu quero acessar a página posts. Ele vai bater no controller posts, tá? E no controller vai chamar o model que vai pegar esses dados. Esses dados vai devolver para o controller e o controller respectivamente envia para a camada de visualização e daí ele devolve para o navegador. Uma coisa que acontece entre o navegador e o controller é uma coisa chamada de router, tá? O roteamento. O que acontece? Esse cara é uma camada que fica invisível aqui entre esses dois caras, que ele vai saber quem é o controller responsável pelos posts, quem é o controller responsável por logar no sistema, quem é o responsável por exibir os dados do usuário, quem é o controller responsável por construir um novo post, certo? Então existe um cara aqui no meio que a gente não explica, que a gente não explicou aqui, porque a gente vai explicar com mais detalhes lá na frente, beleza? Mas a grosso modo funciona assim: navegador, controller, se existir dados para serem tratados no banco de dados, ele vai no model. Se não existir, ele nem chega aí no model, tá? Daqui mesmo ele vai enviar para a camada de view e devolve para o navegador. Vai ter cenário que vai acontecer esse fluxo aqui, tá? Browser, controller, view e volta para o browser. Também vai ter cenários onde vai ser browser, controller, model, view, beleza? Então vai sempre existir essa estrutura de fluxo de uma requisição dentro do Rails, beleza? Bom, para a gente entender melhor, eu vou criar eu estou aqui na versão do Ruby 2.7, tá? E deixar eu só rbenv versions. Eu vou usar a rbenv local, a 265, tá? Ruby-v, beleza? Então vamos lá, ó. Rails-v. Eu fiz isso porque na versão 2.7.0 eu não tenho o Rails instalado ainda, teria que instalar o Rails e tal. Então eu vou instalar aqui na 2.6.5 porque eu já tenho o Rails 6 instalado aqui na minha máquina, beleza? Então eu vou dar o Rails new, vou chamar aqui de demo Rails, tá? -d. Não vou botar o -d. O -d aqui significa o seguinte, vamos lá. A princípio, né? Eu estou falando um monte de coisa aqui e você não pode estar entendendo nada. Quando a gente instala o Rails, ele nos dá esse comandinho Rails aqui, ó. Vou colocar só Rails e ele vai me dar várias informações aqui do que o Rails ele me dá, ó. Ele já me dá de cara aqui, ó, como é que eu crio um novo app, tá? Rails new, o nome do app, e tem outras opções aqui, que as opções são essas, ó. Tá? Eu posso dizer o -r qual é o Ruby que eu quero usar, o -d qual é o banco de dados que eu quero configurar. Por padrão ele usa o SQLite, tá? Mas eu poderia passar aqui um Postgres, um MySQL, um Oracle, tá? E assim sucessivamente. E tem muitas outras opções aqui que a gente consegue visualizar, ó. Eu quero dar o skip no Action Mailer. Aí que entra aquela imagem de monte de ferramentas. Lembra? O que acontece? Dentro do Rails ele tem um monte de micro frameworks que a gente usa dentro do próprio Rails. Exemplo, eu quero enviar e-mail. Já existe uma ferramenta pronta para enviar e-mail, que é o Action Mailer. Tá? Se eu quero trabalhar com um banco de dados e gravar esses dados, existe um cara chamado Active Record, que ele já faz essa parte de gravação de banco de dados, a conexão lá no model entre o banco de dados e a nossa aplicação. Eu quero trabalhar com o upload de arquivos ou upload de imagem, existe o Active Storage, tá? No qual você consegue fazer o upload de imagens ou documentos, tá? Então a gente pode usar o Action Cable, a gente também pode usar o Skip Test. O que acontece? O Rails usa por padrão já teste, ó, mas se eu não quiser usar teste, ele te dá essa opção. É aconselhável? Não é aconselhável, mas ele te dá essa possibilidade. Não quero os testes, então ele vai pular essa instalação do framework de teste, tá? Que eles usam o mini teste.
E assim sucessivamente. Tem várias opções que você pode skipar aqui, que significa que eu quero pular, eu não quero esse cara dentro do meu Rails, tá? Do meu app Rails, beleza? E tem muitas outras opções aqui, ok? Vocês podem estar lendo com calma depois. O que eu vou fazer aqui é simplesmente ó, Rails New. Vou dar um nome para o meu aplicativo, pode ser qualquer coisa aqui, tá? Então eu vou dar um demo Rails aqui. Menos D se eu quisesse dizer qual banco de dados, mas como é um exemplo de como funciona o Rails, eu não vou usar o menos D, tá? Eu vou usar o SQLite mesmo normal aqui para a gente entender, beleza? O que que nós iremos ver de exemplo de código aqui? Eu vou mostrar como é a estrutura básica do Rails, tá? O que que ele gera, quais são o que é cada parte. E no final eu vou mostrar a vocês como a gente consegue enviar dados de um controller para outro e como a gente faz um fluxo completo daquela imagem que a gente fez. A gente vai estar no browser, vai para o controller, vai no model e vai para a view e devolve isso para o browser, beleza? Então a gente vai seguir todo esse fluxo para você entender como funciona cada camada, como é simples trabalhar dentro do Rails, porque já vem tudo pronto, tá? Se vocês observarem, eu estou fazendo a instalação de um projeto novo aqui e eu não vou configurar nada e já vai funcionar sem eu fazer nada, absolutamente nada, ok? Então eu vou dar uma pausazinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Para vocês não vão acontecer simplesmente um segundo e vamos dar continuidade. Eu vou dar uma pausa porque ele demora um pouquinho aqui e a gente já volta. Pronto, ok. Estamos de volta. Vocês viram que pela mágica da edição foi rapidão. Vamos lá, eu tenho uma pasta chamada Demo Rails, eu vou entrar dentro da pasta Demo Rails, no qual foi o nome do projeto que a gente deu quando a gente fez um Rails New, beleza? Eu vou abrir aqui no meu editor de código, tá? Eu uso Visual Code para trabalhar e observa que ele construiu mas um monte de arquivo. Simplesmente com aquele comando já deixa o nosso projeto pronto. Para a gente testar, a gente tem um comando aqui chamado Rails espaço server, tá? Ou Rails S para abreviar, tá? Server. Eu vou dar um enter. O que que vai acontecer? Ele já vem por padrão um servidor chamado Puma e ele inicia o nosso projeto usando esse endereço, ó. 127.0.0.1.3000 ou o famoso localhost, tá? Eu vou abrir ele aqui, ó, localhost na porta 3000. Observe que ele criou na porta 3000, tá? Eu vou dar um enter. E simplesmente ao fazer Rails S, olha só, ele deu um yay, tá? Significa que está tudo funcionando. Ele me diz qual é a versão do Ruby, qual é a versão do Rails, tá? E assim sucessivamente, tá? A versão no teu sistema operacional. Como é que funciona a estrutura básica do Rails, tá? O Rails ele tem essa estrutura aqui, ó. Aquela parte da imagem que a gente visualizou aqui, ó, controller, model e view, ele fica dentro de uma pasta chamada app, ó, tá? E aqui nós temos as views, tá? O model e nós temos aqui o controller, beleza? Então, quando acontece alguma requisição, ele vai bater aqui no controller, que o controller vai no banco de dados, se precisa de alguma informação. Se não tiver, ele vai direto para a view aqui e faz todo o tratamento da visualização, devolve a página para o navegador, beleza? Só que não tem só isso aqui, ó. Tem a parte e-mailers, que é onde você constrói os seus e-mails para serem disparados dentro do sistema. Tem os jobs para trabalhar com background job. Aqui é onde colocamos os nossos JavaScript, tá? Nós temos uma pasta helper, que é são subcódigos, são subfunções para auxiliar dentro das tuas views, beleza? Esse helper são funções para te ajudar a trabalhar com lógica dentro da tua view, tá? Então a gente vai ver um pouco com mais entendimento no futuro, tá? Channels aqui para a gente trabalhar com Action Cable, tá?
E nós temos os assets, que é aqui que a gente coloca os CSS, imagem e assim sucessivamente. Beleza? Também nós temos uma pasta chamada config. Toda a parte de configuração fica aqui. Tá? Nós podemos configurar toda a nossa aplicação aqui, ó, como banco de dados. Tá? A gente informa aqui qual é o banco de dados. Como nós utilizamos aqui no Rails o SQLite, em determinado momento a gente pode a qualquer hora mudar um banco de dados, simplesmente alterando esse adapter, tá? O legal do Rails é que você pode plugar outros bancos de dados de forma simples. Você simplesmente bota aqui qual é o banco de dados, configura aqui o usuário e senha do banco de dados e ele vai conectar perfeitamente, ok? Nós temos aqui configurações da aplicação, configurações do Action Cable, tá? Configurações de boot. Quando se inicia um projeto Rails, ele vai requisitar esses arquivos aqui, vai fazer o load de tudo, tá? Configurações de ambiente, tá? Que ele faz isso aqui, e configurações gerais. Um dos caras que você vai mais usar aqui dentro do config vai ser o seguinte: vai ser environments, para você configurar coisas específicas de cada ambiente de desenvolvimento. Tá? Que no caso aqui ele gera os 3 ambientes mais comuns, que é desenvolvimento, produção e teste. Beleza? Você vai trabalhar muito dentro do initializer, para se você quiser iniciar alguma coisa, configurar alguma informação junto quando a aplicação subir. Beleza? Então você configura aqui várias coisas. O local, quando a gente for fazer internacionalização, isso vai ser uma aula no futuro, então lembre que a gente consegue traduzir páginas dinamicamente dentro da nossa aplicação Rails. Tá? Eu posso ter uma página em português, inglês, espanhol, russo e assim sucessivamente. Beleza? Nós temos também um cara que nós usamos muito, chama-se routes.rb. É aqui que é aquele carinha que eu expliquei que fica entre o navegador e o controller. É esse cara, essa é a porta de entrada quando é requisitado, tá? Então o navegador chama lá a página posts, a página index de post, ele vai perceber quem vai bater aqui na rota, a rota vai saber que você pediu a rota posts, index de post, e vai dizer quem é o controller que trata essa parte da página, ok? Então parte daqui e vai para o controller e faz aquele fluxo lá, beleza? Então esse aqui você vai usar muito, tá? E a parte de banco de dados aqui também, ó, tem um seed entre outras coisas, tá? O que é esse seed, né? Esse seed você pode pré-carregar informações na tua aplicação, tá? Quando você estiver instalando um servidor novo ou executar alguma informação de banco, você pode carregar dados aqui, beleza? Lib aqui para você adicionar classes externas para a tua aplicação, beleza? Log aqui onde fica logando toda a tua aplicação, todos esses dados que vocês estão visualizando aqui, ó, ele fica logando aqui, tá? Ó. Ele gera esse logzinho aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, tá vendo? Ó? Starter aqui até a location. Então tudo que você executar, quando você carregar uma página, ele vai logar de novo aqui, ó, e vai logar aqui, ó. Beleza? O public, quando você quer colocar algum arquivo público, tá? Ele fica na pasta public. O storage aqui é uma pasta interna que o Rails usa para jogar teus arquivos quando tu fizer o upload, tá? Ele já tem isso aqui pronto. A parte de teste está aqui. Deixa eu fechar todos os arquivos para visualizar melhor. Aqui que fica a parte de teste, tá? Você vai criar seus testes aqui, beleza? E o vendor aqui são arquivos vendors, são outros arquivos de assets que você pode colocar dentro da tua aplicação. E juntamente com isso, na pasta raiz, os arquivos que você irá mais usar vai ser Genfile, beleza? Que é aqui que você pluga as libs que o Rails usa, que a gente chama isso de gen, tá? São libs adicionais para você plugar dentro da tua aplicação, beleza? E outro cara que você pode usar muito vai ser o package.json para plugar alguma biblioteca front, tá?
e aqui no Genfile com a biblioteca back-end. Beleza? Do restante aqui você nem usa muito, tá? Makefile, entre as outras coisas, já você não mexa, deixa eles quietinho aí, que vai funcionar a tua aplicação perfeitamente. Beleza? Então, esse aqui é a estrutura básica de uma aplicação Ruby on Rails. Beleza? Vamos fazer um teste agora de seguinte, ó. Eu vou criar um controller, tá? De duas maneiras para você entender. Primeiro delas, a gente tem generators, tá? Geradores no português, para ajudar a fazer certas coisas dentro do Rails. Então a gente pode simplesmente fazer assim, Rails G, e eu posso dizer, eu quero gerar uma view. Se eu botar só Rails G e dar um Enter, vocês observarem, ele vai me dar uma série de opções que eu posso usar. Me dizer que tipos de geradores eu posso usar. Ó. Tá? Eu posso gerar um asset, um channel, um controller, tá? Um helper, um mailer, um model, tá? Usar scaffold, que a gente vai usar daqui a pouco, entre outros tipos. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, Rails G, eu vou chamar de controller, eu vou chamar assim, de post, não, vou chamar aqui de home, e depois do nome do controller, a gente pode criar as actions. O que são actions? As actions são as ações que o controller ela pode tratar, tá? Quais são o que é essas actions especificamente? São cada páginas que um controller ela pode administrar, tá? Ela pode, exemplo, um controller chamado home, ele pode ter várias páginas dentro de home. Então, as actions ela nada mais é do que uma página específica que o controller ela pode administrar. Beleza? Então eu vou chamar de index porque é a convenção dentro do verbo HTTP. Quando a gente entra numa página inicial de um determinado recurso, é o index que ele é chamado. Tá? Olha só o que ele fez. Ele criou vários arquivos aqui. Tá vendo? Ele criou o controller, ele foi lá na rota e gerou essa rota, ó, chamado home barra index. Vamos abrir eles, né, para vocês observarem. Ó. Config routes. Observem que agora apareceu esse carinha aqui. Ó. Se a gente vir em app controller, observe que ele gerou um home controller. E gerou um método chamado index. Tá? Esse def aqui é como se fosse um método no Rails, tá? No Ruby. Então ele gerou um método chamado index. E se você observar na view, olha só, ele gerou uma pastinha home e gerou um arquivo index.html/rb. Ó. Aqui é a página index do controller home. Então observe que quando ele gera um controle, ele gera uma pasta. E dentro dessa pasta pode ter várias páginas dentro. Ok? E essas páginas é que fazem com que a gente consiga controlar uma a uma dentro do controle, como assim, ó. Página 1, página 2 e assim sucessivamente. Só que a gente não usa essas palavras, páginas e página 1, página 2, página 3. Existe uma convenção para isso, tá? A gente que vamos mostrar nos próximos vídeos. Beleza? Aliás, nesse vídeo mesmo, quando eu gerar o scaffold, a gente vai ver a convenção que o Rails usa, tá? Então, beleza. Ele gerou esse monte de arquivos. Se eu der um Rails S, tá? Eu vou recarregar aqui o meu servidor com esses arquivos novos. Observe o que ele vai fazer, ó. Se eu chamar agora, observe que ele gerou aqui ó, uma rota chamada home index, certo? Então eu posso simplesmente fazer um barra home barra index. E aí, o que vai acontecer agora? Ele vai requisitar essa página. Tá, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, tá compilando, pronto, ó. E acessou a nossa página. Observe que eu não fiz uma linha de código. Simplesmente usei um gerador do próprio Rails e o Rails gerou o controller, já gerou a view e tá tudo funcionando. Esse aqui é o fluxo mais comum quando a gente não tem dados para serem tratados. Então, o que foi que o navegador fez? O navegador foi lá na rota. A rota, eu acessei essa URL, tá? Home index. E aí, por debaixo dos panos, o Rails sabe que isso aqui é o controller e que depois da barra, isso aqui é a action.
beleza? E aí, beleza, então você tá no controller home e na action index. Aí ele pega essa rota, vai lá no controller e diz, olha, tem um action chamado index aí? Tem. Pois beleza, é tu que eu preciso. Aí ele entra aqui, tudo que tiver aqui dentro ele vai processar, tá? Como não tem nada, ele simplesmente renderizou a página. O index percebeu que não precisa processar nada e fala o seguinte, viu? Exibe aí o que tu precisa exibir. Aí ele foi no arquivo de index.html.rb, tá? E exibiu esses dois conteúdos em HTML, ó. Um H1, tá? E um P, que é o que está aqui, ó. Beleza? Se eu alterar isso aqui, tá? Eu vou botar aqui como bem-vindo, tá? Bem-vindo. E aqui vou colocar esta é uma página de demonstração. E se eu recarregar a página, olha só, ele vai estruturar. Então entenda, a camada view, ela não é a tua página propriamente dita. A camada view, ela é uma camada que ela vai pegar toda a informação, vai dizer como ela vai ficar estruturada e vai devolver para o navegador. O navegador é que vai exibir essa informação, beleza? Porque o navegador entende HTML e JavaScript, só isso. Então aqui a gente simplesmente diz, a estrutura HTML da minha página vai ser dessa forma. Então a camada view ela só vai estruturar esses dados e devolver para o navegador. Beleza? Legal, nós vimos uma parte bem simples de como é que se trabalha no fluxo browser, controller, view e devolver o browser. Ah, mas agora eu quero ver a camada model funcionando. Eu vou gerar eu vou usar o gerador porque você vê que é muito simples para trabalhar com isso, tá? Eu vou criar aqui como se fosse um post de blog, tá? Como se fosse um blog, tá? Então eu vou fazer Rails G, tá? Scaffold, eu vou chamar de post e eu vou ter esses dois conteúdos aqui, ó. Tá? O title, que vai ser o título do nosso post. E aí, quando eu não coloco nenhuma informação no meu do meu tipo de campo, tá? Porque como é que funciona aqui, né? Rails G, que é o gerador, como a gente fez lá aqui no nosso controller, tá? Eu estou gerando um scaffold. O que é um scaffold? O scaffold ele vai gerar model, view, controller, tudo já configurado, tá? Com todas as actions que precisa ser feito de um CRUD. Mas o CRUD, a grosso modo, é como você pode criar, ler, editar e excluir um registro do teu banco de dados, tá? Do teu recurso. E aí o que acontece? Eu estou gerando um scaffold, que é toda essa estrutura de CRUD, de um recurso chamado post. E nesse post ele vai ter um título, que eu estou dizendo que é title. Observação importante. Agora, usem sempre em inglês, tá? Eu já vi pessoas usando em português e etc. Não é um problema, mas por medida de que você tem que lembrar sempre da seguinte frase: você está escrevendo código para outros programadores lerem depois esse teu código. Então, tanto que você pode ter o teu projeto um dia se tornar internacional e alguém fora do Brasil ler esse teu código. Então, é melhor, até mesmo para que você possa ter visibilidade quando for fazer open source, quando for trabalhar em empresa internacional, você já ter esse costume de fazer teu código em inglês, tá? É uma regra universal? Não, não é. Mas é aconselhável que sempre faça em inglês. Beleza? Então, title como título, content é o conteúdo e observe que aqui eu fiz diferente, ó, 2.text. O que isso significa? Eu estou dizendo o tipo de campo que ele é. Lá no banco de dados, a gente aprende que a gente tem conteúdos do tipo texto, do tipo char ou varchar, do tipo binário, do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante e assim sucessivamente. Aqui eu só estou especificando que tipo de conteúdo ele vai ser. Vai ser um text, beleza? Vou dar um enter. Ele vai gerar vários arquivos aqui.
E observe que ele fez aqui, ó, alguns arquivos novos, ó. Primeiro ele gerou esse migrate, tá? Que eu vou explicar o conceito agora. Ele gerou o model, tá? Gerou os testes, criou uma rota nova aqui, beleza? E depois ele gerou aqui controller e entre outras coisas, tá vendo? O que que acontece agora? Se a gente visualizar aqui, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui no DB migrate esse arquivo. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele vai fazer com que ele conecte no banco de dados e gere uma tabela no banco chamado posts. E juntamente com isso ele vai gerar aqui um título e um conteúdos, que são dois campos. Beleza? O migrate, o que que ele é? No Rails a gente versiona o nosso banco de dados. O que que isso significa? A gente controla todas as mudanças que acontecem dentro do nosso banco. A gente tem um controle disso. As migrações elas servem para você contar a história de como foi evoluindo esse banco de dados, tá? Construindo novas entidades ou novos campos e etc. Então é através de migrações que a gente vai mutando o nosso banco e a gente consegue até fazer essa mutação e desfazer essas mutações, tá? Então, como é que ele funciona? Depois que a gente gera o scaffold, a gente faz isso aqui, ó, rake db migrate. O que que isso significa? Que eu vou criar uma migração nova no meu banco. Se não existir migrações, ele não faz nada. Se existir, ele faz. Ah, mas como é que ele sabe isso? Ele usa esses timestamp aqui, ó. Ele pega a data, a hora, minuto, segundo e milissegundo no qual foi gerado esse arquivo. Se no banco de dados estiver registrado lá que a última migração foi ontem ou foi há 5 minutos atrás, ele percebe que isso aqui é novo e aí ele vai rodar esse arquivo. Mas se a última migração foi esse arquivo aqui e eu for executar uma migração de novo, ele já percebe por essa data que não é um arquivo novo que foi gerado depois do último. E aí ele não faz nada. Beleza? Isso é legal. Só que observe que antes disso eu precisaria fazer o seguinte, ó, rakedb create. Tá? Por que eu não fiz isso aqui? Por a gente estar usando o SQLite, tá? Ele já gerou esse banco de dados aqui, ó. Development SQLite 3, tá? Então esse banco de dados já está criado, já está feito aqui. O que a gente vai fazer simplesmente é a migrate. Mas se você usar MySQL, Postgres ou outro banco de dados, você primeiro faz o create para criar esse banco, que você não precisa conectar no banco, tá? Ir lá no banco de dados e criar isso manualmente. O Rails já faz isso com o comando create. Eu não preciso entrar em banco de dados fazer nada disso. Simplesmente por linha de comando aqui eu faço um rakedb create e ele já cria o banco. E depois eu faço as migrações, tá? Então eu vou fazer essa migração. Eu estou dizendo o seguinte, banco de dados, existem coisas novas que eu quero adicionar no banco. Então ele foi e criou aqui uma tabela chamada posts. Beleza? Ok, criou o nosso banco. Aí o que foi que ele criou mais? Se eu vim aqui no controller, ele criou um post controller. E aqui ó, é que está todas as ações, tá? Que é padrão dentro de um REST HTTP, tá? O index, o show, o new, o edit, o create, o update e o destroy. Eu não vou explicar isso agora, eu vou explicar num vídeo na frente, detalhadamente cada actionzinha dessa, porque a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, um por um, usando o teste, tá? Porque aqui ele já gera automaticamente, beleza? E o que ele fez também? Ele vinha aqui na view, ó, posts e criou todas as páginas específicas para cada action, ó, tá? Index, o edit, o new, o show, tá? O formulário e etc. Já fez tudo sozinho. E se a gente vir aqui no nosso configure routes, observe que ele gerou um resource posts. Esse resource é um apelido, tá? Um recurso que traduzindo é recurso, que ele já gera todas aquelas actions. Do lugar de eu criar um a um na mão, index, depois show, depois new, depois update, depois destroy
e etc. Todas as actions um por um, o resource ele já faz isso por debaixo dos panos. Ele já sabe que eu posso criar um recurso post e vai tratar todas aquelas actions automaticamente. Legal? Beleza. Eu vou dar um Rails S. E aí observe que ele tem um posts aqui, né? Então se eu simplesmente fazer assim agora, ó, barra posts, eu vou entrar naquela action index, ó. Se vocês observarem aqui no nosso log, ele acessou aqui, ó, posts controller index. Tá vendo? Vou criar um post novo, ó. Ele vai entrar na action new agora, ó. Tá, ó, new. Vou botar aqui primeiro post e aqui conteúdo do primeiro post. Legal. Quando eu clicar no create, o que ele vai acontecer? Ele vai levar aqui para o nosso create, ó. Tá? E aqui, se vocês observarem, ele chama um cara chamado post.new. Esse post é esse carinha aqui no model, ó. Post, tá vendo? Essa classe post. Então, aqui do controller, o que está acontecendo? Ele vai... Eu estou no navegador, certo? Solicitei uma página chamada new. Controller foi, viu que era uma página new que não tem acesso a banco de dados. Que se você observar aqui, ó, o new, ó, simplesmente ele gera aqui, ó, um post new, tá? Na real, ele até foi no banco de dados. Ele criou um post vazio aqui, sem nada, para construir o formulário, tá? Aí o que aconteceu? Mas ele é só um post vazio. Não está no banco ainda. Só inicializou esse post. Beleza? E aí aqui no create, o que foi que aconteceu? Ele percebeu que eu vou ter que ir lá no model. Aí ele vai fazer esse fluxo aqui, ó. Vai no model. Salva. Tá? Com point to save aqui, ó. Vai aqui, salva. E aí o controller recebe essa resposta, se deu certo esse salve, e aí ele redireciona aqui para uma página chamada post com essa mensagem aqui, beleza? Então olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou criar, cadastrado com um sucesso, e me levou para uma página chamada show, ó. Você observa aqui, ó, show. Essa página ele redirecionou. O que foi que aconteceu? Ele estava aqui no create, deu certo, gravou tudo e redirecionou para essa página aqui, ó. Show. Que é simplesmente para visualizar os dados. Beleza? E aí ele visualiza. E aí agora ele está exibindo os dados que eu acabei de criar. Ó. Quando eu clicar no voltar aqui, no back, eu estou indo para index. Que agora tem conteúdos, ó. Porque o index ele puxa todos os posts do banco. Então, o que isso aqui está fazendo? Index, me dá todos os posts. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui no controller, vai no model post, puxa todos os dados, tá? Devolve para o controller, que devolve para view. Que aí se a gente abrir a view index aqui, olha só. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar todos os posts. E aí esse it é como se fosse um loop de repetição, tá? Ele vai pegar cada post, vai um a um e vai imprimindo aqui, ó, vai mostrando na nossa tela em forma de HTML. Tá vendo? Ó? Aí eu posso ver os dados, editar um dado ou excluir um dado. Se a gente observar aqui, ó, ver, editar e excluir. Legal? Então essa aqui é a estrutura mais básica, aqui é uma introdução de Rails, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever e de dar um joinha. Ajuda a gente a divulgar mais ainda esse vídeo para outras pessoas que tenham vontade de aprender Ruby on Rails. Tá? Compartilhe com seus amigos. Bom, nos vemos no próximo vídeo então. Tchau!